Eu já faço um projeto há muito tempo num laboratório chamado AlphaLab. E nesse laboratório a gente trabalha com propulsão avançada. E agora eu estou trabalhando num propelente experimental. E eu também já fiz 2 missões análogas. Uma no Habitat de Marte, que vocês escutaram falar anteriormente algumas vezes. E outra missão na missão Vogon, lá em Brasília. Eu faço divulgação científica. Eu faço parte do grupo de astronomia da UFMG. Já participei do passaporte de astronomia da FUMEC e também do InSpace, que não faz parte de alguma instituição. Entrando na palestra propriamente, a origem dos foguetes, ela dizem que ela é oriental, mais ou menos nos anos 1237 por aí. E eles eram usados geralmente para a parte de brincadeiras, assim, eles colocavam os fogos de artifício nas flechas, as pólvoras, e aí eles descobriram que tinha uma função bélica, porque, bom, se você colocar fogo no negócio e jogar no inimigo, vai todo mundo pegar fogo. Aí eles começaram a usar como arma. Então, foi por aí que começou o princípio do foguete. Por quê? Porque ele é usado com um princípio de ação e reação. Ele pega e acontece um empuxo, que ele vai, quando ele faz a queima, ele joga o fogo para baixo e, com isso, o foguete vai para cima. E é basicamente com esse princípio que funciona um foguete e funcionavam essas flechas antigamente. O Goddard, ele foi o que criou o propelente líquido. E o propelente líquido, ele revolucionou a história dos foguetes, porque ele era mais leve, era mais fácil de utilizar e você conseguia também fazer mais manobras, essas coisas. Então, era melhor do que o propelente sólido. E foi ele que começou a revolucionar essa tecnologia. Bom, a Semyorka foi o primeiro que foi lançado. Esse foguete foi usado para lançar a Sputnik, e que foi onde, durante a corrida espacial, foi o que começou propriamente a parte da astronáutica como conhecemos hoje. Bom, para um foguete sair da Terra, não basta só ele pegar e jogar para cima e vai. Ele precisa de sair da velocidade de escape, porque tem a gravidade que está puxando ele para baixo o tempo todo. Então, é necessário ele passar essa velocidade. E essa velocidade são 28.440 km por hora. E aí, quando ele consegue alcançar essa velocidade, ele passa da atmosfera e ele consegue alcançar o espaço. Bom, isso aqui é um foguete. Deixa eu ver se é o negocinho. Não está funcionando agora. Mas o foguete, ele pode ser dividido por categorias, por estágios, quantidade de estágios que ele tem, ou por questão de qual que é o propelente que ele usa. E eu vou explicar mais em detalhes. Bom, o primeiro estágio, geralmente, ele é o mais robusto do foguete, porque ele é o que precisa de levar mais carga na hora que ele está subindo, e tem que aguentar toda a atmosfera e tudo. E aí, depois, nos atuais, ele é separado. E nisso que ele é separado, tem o segundo estágio, que ele vai subir um pouco mais na parte que é mais rarefeita. E, geralmente, a última parte, que está levando a carga útil, e também essa parte que protege contra o protetor de fogo e tal, é onde que ele vai separar essa cápsula, e ele, lá no espaço, é mais fácil dele fazer manobras e tudo, então não precisa de muito propelente, porque ele vai pela inércia. Ele solta um pouquinho de propelente e ele vai fazendo essas manobras necessárias. Bom, os tipos de foguete, explicando pela questão de por onde ele vai, isso aqui, só um detalhe, que aquilo ali são os foguetes usados no mundo para diversas coisas de diversos países. Tem os suborbitais, como, por exemplo, os veículos lançadores, eles chegam numa altura que é no finalzinho ali da atmosfera, e eles são para missões mais curtas. Geralmente eram para missões que são usadas só para descobrir qual que vai ser a reação de alguma
algum objeto fora da Terra, o que acontece com ele, aí ele passa pouco tempo fora da Terra e volta. Essa outra coisa também é que quanto maior o foguete, ele precisa ser, para ele ir mais longe, ele precisa ser maior, porque justamente que ele precisa de mais força para, né, fazer uma certa distância. Então, esses pequenininhos geralmente são para as missões mais próximas da Terra. Tem o Low Earth Orbit, que são os que eles vão um pouquinho mais distante, aproximadamente uns 200 quilômetros fora da atmosfera. Tem o Sun Synchronous, que são o que faz a sincronia com o Sol. Tem os de transferência de geoórbitas, que são os que ficam orbitando a Terra. E tem os que são o Translunars, que são os que, por exemplo, Falcon Heavy e tal, que vai jogar bem distante da Terra. Quanto ao combustível, tem um combustível sólido, que ele funciona da seguinte forma. Geralmente, eles fazem uma massa, e essa massa, eles colocam pólvora nela assim, e quando colocam fogo nessa pólvora, ele queima. Só que a vantagem dele é que ele é mais estável do que o outro propelente. Só que quando você coloca o fogo nele, ele vai pegando fogo e só até ele acabar. E enquanto ele não terminar, ele não para, assim. Já o líquido, ele tem a vantagem da segurança de, você está queimando, ele está... E você fala, ih, mudei de ideia, não quero missão mais não. Aí você consegue parar aquilo ali e ele não funciona mais. Então, você consegue controlar melhor a partir do momento que você faz a ignição no líquido. Os híbridos, geralmente, ele funciona da seguinte forma. Você pega e tem a parte do propelente, que ele é sólido, e a parte do combustor, do parte do oxidante, que ele vai ser do líquido, ou gasoso, dependendo de qual for o tipo que você usa. Temos também o elétrico iônico, que é o de cima ali, que é o propelente iônico, que ele geralmente, como ele é mais fraquinho, ele costuma sendo usado para fazer manobras de órbita fora da Terra e tudo. Tem o de plasma, que também é usado para isso, porque ele é um pouco menor, ele é um pouco mais complexo o tipo de uso dele. Quanto às missões. As missões tripuladas, elas são mais complexas do que as missões não tripuladas, pelo simples fato de que são pessoas. Assim. Você não pode, beleza, explodiu, e aí? Não pode... Você tem que tomar mais cuidado, porque são vidas e as pessoas têm histórias, e é toda uma questão ética e tomar cuidado com os seres humanos. O primeiro homem a sair do planeta foi Yuri Gagarin, o russo. E ele deu uma voltinha lá no planeta e voltou. A Apollo 11 foi a missão que descobriram que, como ela precisava ir mais longe, se eles pegassem um foguete grande e levassem com esse foguete gigantesco até a Lua, não teria condições, porque é muito pesado. E ele ia ser muito difícil. Então, foi a primeira missão que aconteceu a questão dos estágios. Então, eles descobriram que, conseguiu passar da Terra, essa parte não vai ser necessário tanta força. Então, pode tirar esse estágio. Aí, o próximo, eles foram fazer essas retiradas dos estágios e facilitou muito. E ele usava o propelente líquido nessa missão, se eu não me engano. Os ônibus espaciais, eles tinham uma complexidade incrível, porque eles lançavam como foguete. E aí, de repente, ele virava lá fora, ele virava uma espaçonave, como as outras. E quando ele pousava como um avião, assim. Então, ele era, para mim, ele era o mais completo e, assim, a complexidade de engenharia dele devia ser incrível e maravilhosa. Temos a Falcon 9, nós falamos algumas vezes da missão do Inspiration 4 também, que foi com eles. Mas a Falcon 9 está sendo o foguete mais utilizado ultimamente para fazer missões, porque ele está levando as pessoas e os equipamentos e tudo para a ISS. Bom, uma coisa aqui. Quanto a essas missões, tem a Falcon Heavy, que
é a que eles pretendem fazer os lançamentos para lançarem as pessoas a Marte e tudo, porque ele é maior, ele é mais robusto, então ele vai ter essa utilidade. Bom, quanto aos países que construíram foguetes, eu coloquei esse QR Code porque eu achei a lista incrível, porque eu não esperava que fossem tantos países, inclusive alguns países que são, tipo assim, fora do radar completamente da aeroespacial. E aí eu falei, meu Deus, esses caras fazem foguete, que divertido. E assim, nós temos os nossos foguetes, temos a VLS, o projeto da família VLS, que era... Infelizmente, aconteceu um acidente em 2003, que mataram algumas pessoas que estavam juntos nesse projeto, e o projeto foram 21 cientistas e tudo que perderam a vida nessa, e infelizmente o projeto ficou meio morto, e o Brasil deu uma boa parada na área espacial, mas como vocês veem com as pessoas aqui, a gente está tentando voltar. Bom, os Estados Unidos está na frente, obviamente. Os Estados Unidos fazem alguns projetos incríveis, tipo, por exemplo, os da SpaceX agora, que até retorna à Terra e tudo mais. Tem os russos também, que estão bem próximos, a China e o Japão. Eu confesso que o Japão me surpreendeu um pouco, mas... Então, existe algo muito interessante que geralmente você vai ver nas missões, que é tipo assim, por exemplo, da Apollo, que tinha a sonda, que era 1, 2, 3, 5, B e tal. São vários números e várias... Porque eles chegavam, faziam a missão, e aí você fala, isso aqui está faltando alguma coisa. Acho que se o próximo a gente fizer de outro jeito, então eles sempre faziam algumas modificações que criavam os foguetes melhores do que os anteriores. Então, era uma família de foguetes, e eram todos com o mesmo nome, porque criar nome de coisa é difícil, deve ser. Enfim, temos... Para explicar um pouco dessa evolução, desde que saímos ali da flecha, da pólvora, daquele passado... aí, quando foi criado o propelente líquido, tivemos a parte do Goddard com o propelente líquido, e o V2, que foi do Von Braun, que era, na verdade, ele era para ser considerado o primeiro foguete em si, porque, bom, é um míssil, mas porque ele foi o primeiro a conseguir sair da órbita, e como ele era usado com propelente líquido, ele chegava em qualquer lugar. Eles lançavam ele e ele ia para absolutamente onde que eles quisessem, cair exatamente no alvo. E, assim, infelizmente, foi usado para destruir vidas, mas em métodos de engenharia ele era eficiente. Tivemos a questão dos multiestágios, né? Que ele resolveu o problema seríssimo de massa, porque quanto mais massa você tem, mais combustível você tem que gastar. Quanto mais combustível você precisa, mais massa vai ter. Então, fica num ciclo gigantesco de como que eu vou resolver isso. Aí eles falaram, tá bom, gente, joga fora. E os ônibus espaciais, além daquela parte incrível dele ser 3 em 1, praticamente, também ele usava um motor híbrido. Ele tinha o principal era sólido, e tinham 2 rockets que eram de propelente líquido, e aí ele se misturava e fazia a queima. Aí, eis que a SpaceX... Bom, eu vi em outro lugar, que era outra pessoa que criou, mas a gente conhece pela SpaceX, que eles vieram com os foguetes reutilizáveis, porque foguete é muito caro, muito caro. Então, quando eles conseguiram pegar um foguete, lançar, e o estágio voltar para a Terra seguro, e inclusive alguns caindo exatamente no X que ele colocou na balsa, que eu acho muito legal, foi uma revolução, porque agora as missões ficarão mais baratas. Bom, os ônibus espaciais, eles voltavam e faziam outras missões, né? E tem essa questão. Mas, com esses foguetes, eles também estão planejando fazer
várias missões até com os foguetes que vão para lugares mais distantes. Por exemplo, os que pretendem habitar Marte, essas coisas. Bom, quanto ao futuro da área, nós temos viagens espaciais, as pessoas estão pretendendo fazer turismo espacial, inclusive a gente acompanhou aqui nas outras palestras a respeito. O turismo espacial é uma área que, na minha opinião, ela vai ter que ser rico para fazer. Infelizmente, a gente assim não vai dar rolê dar um rolê na ISS. Mas, assim, é algo que é uma ideia, pode funcionar e, tipo, eventualmente pode ficar mais barato? Pode. Mas não é barato para todo mundo? Não. Mas é interessante. Juntar uma grana, sei lá, 20 anos para você conseguir dar um rolê na Lua. Mas temos isso. E a questão, as pessoas pretendem fazer voos mais distantes. Eventualmente, talvez, até ir para planetas mais longe, tipo Saturno, ou quem sabe, passar disso. Mas temos questões muito complexas a respeito disso, porque a partir do momento que você coloca vida, ela é finita. Então, tipo assim, beleza, viagem, eu consigo fazer uma viagem para Plutão. Mas é 9 anos dentro de uma nave, assim. É meio complicado o negócio. E também tem, por exemplo, Marte, eles pretendem que até 20 anos esteja habitando Marte. Mas a questão é, como que vamos levar os recursos para lá? Beleza, você consegue o foguete, orbita, chega ali, e aí, para as duas órbitas sincronizarem, tem um certo tempo. Mas os dois planetas têm que fazer a órbita de novo, chegar ali de novo, para você conseguir mandar recursos outra vez. Então, é uma situação um pouco complexa. De como que isso vai acontecer? Como que eu consigo fazer essas pessoas manterem vida lá? Porque, beleza, se você aprender a criar coisas em Marte, é uma coisa, mas antes disso acontecer, vai ter um tempo. Então, é algo muito complexo, porque as pessoas falam, mas as missões para Marte não seriam 2023? Era. Mas é porque quando 2023 estava longe, agora está ano que vem, aí fica um pouco mais complicado. E, inclusive, as missões análogas, fazendo um gancho com os nossos amigos que estavam aqui antes, é algo que serve justamente para a gente fazer essa proposta de, e aí? Você está num lugar ermo, longe, sozinho. Como que você vai sobreviver ali? E é meio que isso assim que funciona e como que você tem que descobrir como você vai levar a vida para o lugar e manter aquela vida naquele lugar. Porque não basta só você levar as pessoas para Marte. Aquelas pessoas têm que viver ali. Então, essas viagens que a gente vê, Star Trek e etc., pode ser que algum dia aconteça? Pode ser que um dia aconteça. Eu espero que eu seja um dos engenheiros para levar isso. Vai ser muito legal. Mas, assim, por enquanto, é uma ideia para o futuro. E, assim, ir para a Lua também foi uma ideia para o futuro. Então, pode acontecer. É só uma questão de tempo e tecnologia para chegarmos lá. Então, tem isso. Eu fiz um devaneio, mas por enquanto foi só. Obrigada. Vocês têm perguntas a respeito? Se alguém tiver alguma pergunta aí, não sei. Obrigada. Ela tá. Oh, meu Deus. Para a gente ir para Marte, que o pessoal tem falado a respeito das propulsões? Que tipo de propulsão? O pessoal vai usar energia nuclear? O que o pessoal tem falado? Uma das maiores apostas é a questão nuclear, né? Porque seria mais uma que aguentaria uma viagem mais distante, assim. Mas assim, eu acho que a parte mais complexa para ir para Marte, porque assim, a gente vai para Marte várias vezes, levamos vários objetos para Marte, tem vários robôs lá. Então, essa parte é o menos complexo. O problema maior para Marte está sendo a questão de como fazer uma pessoa
sobreviver dentro de uma nave durante aquela viagem até Terra, Marte, e depois ficar lá. A questão está sendo mais o cuidado e a manutenção da vida durante esse percurso todo. Nessa questão aí... Coloca mais velho. Tá muito. Oi. Nessa questão aí, eu não sou muito ligado nos foguetes, mas se fosse fazer a missão, digamos, para logo agora, para Marte, como é que seria... Tá dando microfone. Se fosse agora a missão para Marte, qual desses foguetes lá que você mostrou, qual deles seria? O Falcon Heavy. Eu acho que eu não tenho uma foto. Não sei se eu tenho a foto dele aqui, na verdade. Mas não. Esses aqui são mais velhos. O Falcon Heavy, ele é o maior dos foguetes da SpaceX. E ele é gigantesco mesmo, assim. Ele é muito largo e muito alto. E ele seria a aposta para isso. E a ideia é ele ir o